malformação, uma degeneração qualquer que fez que este homem fosse dado à luz já cego. É quando diz a Bíblia que Jesus ia passando, e a Bíblia diz que os seus discípulos estavam com ele. E ao verem o cego, certamente em algum canto da estrada, a Bíblia diz que os discípulos curiosamente interrogaram a Jesus. De imediato, eles não se preocuparam com outra coisa. Havia tantas outras coisas com as quais eles deveriam se preocupar, como, por exemplo, o bem-estar do cego, a cura do cego. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que eles foram de imediato fazendo um julgamento. Como foi dito aqui na quinta-feira, não tem ninguém aqui que faça julgamento precipitado, né? Faltou. Vou em casa. Mas eles julgaram precipitadamente. E quem julga precipitadamente, julga errado. E é interessante, irmãos, o diálogo é interessante. Você precisa estudar, porque eles fazem uma análise precipitada e ignorante. É uma análise ignorante. Eles atribuem pecado a um feto. Não é uma estupidez, mas veio dos discípulos. Como se ser humano em formação, se não vira uma cacofonia, né? E acaba confundido com informação. Ser humano em formação pudesse decidir, pudesse fazer escolhas. E aí eles atribuem um pecado a um ser humano sendo formado no ventre da mãe. Mas não apenas eles atribuem àquela pessoa a enfermidade em si, mas eles declaram que este cego de nascença havia cometido um pecado. E lembrem-se que pecar é um ato voluntário. Essa história de que eu fui empurrado, empurrada, seduzido, seduzida, está por fora na Bíblia Sagrada. Isso está excluído, excetua isso aí, e não existe isso no mundo espiritual, no reino de Deus. Você pode ser seduzido, seduzida quanto quiser, mas anyway, a tua vontade vai estar em jogo, não é? Você cede se você quiser. Mas a verdade é que eles falam isso, eles chamam a atenção de Jesus. E é interessante, irmãos, que eles estão aqui cometendo um erro crasso. Eles estão revelando uma ignorância completa. Que um ser humano em formação não tem vontade, não pode escolher, não pode decidir. Mas eles dizem que pode. Eles viram-se para Jesus e fazem a seguinte pergunta: Senhor, escuta, quem pecou para que este aqui nascesse cego? Ele ou seus pais pecaram? E é interessante, irmãos, que a pergunta dos discípulos não é qualquer pessoa, dos discípulos. Não é apenas uma pergunta ignorante. Ignorante no sentido de falta de conhecimento. O que poderia não ser, mas ela é 100% maliciosa. Ela é dúbia. Ela abre espaço para que nós vejamos que a intenção dos discípulos, infelizmente, irmãos, infelizmente, a intenção dos discípulos era confundir Jesus.
Você não viu isso no texto, mas está no texto. Eles poderiam ter feito qualquer outra pergunta a Jesus, e eles poderiam ter se dirigido a Jesus, chamando-o, por exemplo, de Senhor, mas eles não fizeram. Chamando-o, por exemplo, de profeta, mas eles não fizeram. Como em tantos outros textos dos 4 evangelhos, você vai encontrar. Prova de que eles estavam tentando engodar Jesus, é que eles chamam Jesus de mestre. Eles dizem assim, Rabi. Então eles estavam esperando de Jesus, não é? Uma palavra a título de ensinamento. Eles chamam Jesus, reconhecem aqui o ministério de ensino de mestre, Rabi, e eles querem uma palavra sobre esta situação. Eles entram de pé na porta, em cima de Jesus, e quando eles se dirigem, Jesus traz a explicação que na verdade eles não esperavam. Jesus disse assim, nem este pecou nem seus pais, mas isto aconteceu para que sejam manifestas na vida deste homem, ou manifesta a glória de Deus. Por alguma razão eles estavam esquecidos, por exemplo, do Pentateuco, quando diz que o pai não levará o pecado do filho, e o filho não levará o pecado do pai, mas a alma que pecar, esta morrerá. Diga para o teu vizinho assim, ó, o único responsável por aquilo que você faz é você mesmo. O único responsável é Você mesmo. Ninguém é responsável, responde pelos meus atos. Ninguém. Apenas eu sou responsável por aquilo que eu faço. Agora é interessante, irmãos, porque é claro que sendo eles judeus, eles não tiraram isto aqui da Torá, da lei, dos 5 livros de Moisés, o que na verdade eles têm em mãos, e mais alguns, como diz Lucas capítulo 24, os salmos e os profetas, era o cânon que eles tinham em mãos aqui, principalmente os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Portanto, veja que eles estão extraindo isto aqui de tradições. Você pode lembrar de Mateus capítulo 14, quando Jesus está com os discípulos estão no barco atravessando o mar da Galileia, e a Bíblia diz que de repente uma tempestade de vento sopra e o barco vai naufragar. Jesus não está no barco nesta ocasião, mas quando eles começam a se desesperar, e Pedro, diz a Bíblia, está clamando, a Bíblia diz que eles olham ao longe e veem um vulto. Sabem como eles intitulam o vulto? Fantasma. Não é interessante? É uma tradição, eles estão com Jesus, são os discípulos de Jesus, é com quem Jesus está começando a igreja, ainda em preparo, para que lá na frente ela comece a se formar. Na verdade, ela é formada antes da fundação do mundo, mas ela tome aparência humana. E estes homens veem um vulto e chamam um vulto de fantasma. E isto aqui, na verdade, irmãos, é uma tradição. Existem livros que compõem a tradição judaica, que infelizmente acompanharam alguns discípulos durante a sua trajetória, mesmo servindo a Jesus. E quando nós nos deparamos com João, capítulo 9, nós estamos vendo aqui, na verdade, irmãos, um folclore. Sabem o que quer dizer a palavra folclore? Folclore quer dizer tradição do povo, tradição popular. É uma palavra de